quero que você abra sua Bíblia, volte a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Vamos terminar de falar aquilo que foi começado semana passada, né, irmãos? Romanos capítulo 8, verso 19. Poderia ficar apenas nesse verso, mas vou ler alguns para que você entenda mais ou menos o contexto para qual nós iremos ministrar nessa manhã. Romanos capítulo 8, verso 19. Glória a Deus, eu vou esperar você parar de se movimentar para que nós possamos fazer a leitura. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Romanos 8, a partir do verso 19, diz: porque a ardente expectação, ou em algumas traduções diz, a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Está falando da queda do homem, do pecado. Na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de partos até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém, irmãos? Pode se sentar, o Senhor peleja por mim e o Espírito fala. Escute uma coisa. Meu coração está gerando muitas palavras nesse momento. Eu vim aqui disposto a terminar uma palavra profética que Deus deu na terça-feira a respeito das chaves do reino dos céus. Chaves essas que você precisa entender e compreender claramente. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 16, ele diz assim, olha, na confissão de Pedro, ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, e eis que eu te dou as chaves do reino dos céus, e tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Você tem que entender essa linguagem do reino. Quando o rei está dizendo essas palavras, ele está dizendo que ele está passando não uma herança, ele está passando algo mais sublime. Porque há uma diferença muito grande. Muitas pessoas quando recebem heranças, geralmente a herança essa pessoa gasta com qualquer besteira, porque é apenas uma herança. Mas quando você recebe um legado, repete comigo, legado. Completamente diferente de uma herança. Quando você recebe um legado, significa que você terá que dar continuidade a quem começou. Você terá que expandir isso. Isso não pode ficar apenas em você. Você morre por aquele legado. Você deseja que aquilo se prolongue. Deus não nos deu uma herança. Deus nos deu um legado. Nesse ministério você não tem uma herança de desfrutar e crescer, e depois que a igreja ficar bem grande, nós sentamos aqui em berços esplêndidos, em poltronas muito bem almofadadas, de luxo, e andamos e desfrutando daquilo que Deus nos deu. Não, Deus nos deu um legado. Qual é o legado? Salvar almas de todas as línguas, de todos os povos. É por isso que você vê só nessa pequena sala misturado vários povos, mas há muito mais para ser conquistado. Então Deus não deu para esse ministério uma herança, Deus deu um legado. Por que Ele deu um legado? Porque Ele está baseado nessa palavra. Há uma esperança. Alguém está esperando que você se levante. Alguém está esperando que você se mostre. Uma geração toda geme dizendo, onde estão os filhos de Deus? Porque até agora eu só vi religiosos.
Onde é que estão os escolhidos do Senhor que vão tocar no meu coração e fazer a minha vida ser transformada? Porque até agora eu vi mera palavras de homens, mera conversas de homens, mera reuniões de homens, onde tudo se resume em nada. Deus espera que você se levante. Deus espera que nós nos levantemos. Por isso que quando você lê, depois eu volto lá na chave do reino dos céus, que você vai entender claramente. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante que nós lemos aqui. Porque é uma ardente expectação. Uma expectativa ardente está aqui. De quem? De toda a criatura. De toda a criação. Você pensa que são só os homens que estão esperando que você se levante? Não, a natureza espera que você se levante. Não dá para falar, é uma coisa muito profunda, porque quando ele está falando de filho de Deus, ele está falando da natureza humana, a qual Deus criou realmente. Porque quando Adão foi criado, ele dominava os céus, ele dominava a terra, ele tinha ordem sobre os pássaros, ele tinha ordem sobre os peixes, ele tem ordem sobre a terra. Por isso que em Gênesis capítulo 1, verso 28 diz: sujeitai a terra, peça para a terra te dar aquilo que você precisa. Porque quando você tem filhos espirituais, quando você produz a sua semente, você tem o direito de olhar para a terra e dizer: terra, dê-me aquilo que eu preciso para sustentar os meus filhos. Não, você não está entendendo. Você não está compreendendo. Escute. Sabe por que muitas vezes você não tem o dinheiro? Sabe por que muitas vezes o dinheiro foge de você? Porque você não tem filhos. Ah, pastor, mas eu ainda nem casei. Não estou falando de filhos. Eu não estou falando de filhos gerados pelo seu ventre normal. Eu estou falando dos seus filhos espirituais. Vai lá, abre lá Gênesis 28, vamos. Gênesis capítulo 1, verso 28, eu tenho que ministrar isso no seu coração. Senão você não compreende. Mas quando você olha para a palavra, escute, leia. Gênesis capítulo 1, verso 28. Disse Deus. O que Deus disse? E Deus abençoou. Primeira coisa que Deus fez, Segunda coisa que Deus faz, Ele fala. Primeiro Deus te abençoa, depois Deus vai falar com você. Por quê? Porque Deus jamais abençoará uma pessoa sem dar a ele um propósito. Gênesis capítulo 1, verso 28. Repare, primeiro Deus abençoa, porque Ele sabe, primeiro Deus te capacita a fazer aquilo que Ele vai te pedir. Deus não está te pedindo nada que você não possa produzir. Então vamos acabar com essa sala. Eu não consigo pregar. Consegue sim, Deus te escolheu. Eu não consigo olhar para a pessoa. Consegue sim, Deus te separou. Eu não consigo. Consegue sim, Ele já te abençoou. Eu não consigo vencer os meus erros. Consegue sim, Ele já te abençoou. Eu não consigo vencer as minhas limitações. Consegue sim, Ele já te abençoou. Deus não está te pedindo nada que Ele não saiba que você possa dar para Ele de volta. Antes de Deus te exigir alguma coisa, Ele já te capacitou. Então tudo que Deus está te pedindo ou te exigindo é porque Ele sabe que você pode produzir. Primeiro Deus abençoou. Segundo, Ele começa a falar o que você tem que fazer. O que Ele diz? Frutificai. Deus tem feito nessa reunião de oração, nessa semana de oração, sabe o quê? Repreenda, faça morrer esse espírito abortivo, esse espírito que não deixa o meu povo produzir fruto. Por quê? Porque o diabo sabe, se você não gerar frutos, você só terá folhas, você será apenas um religioso. E o que Deus faz quando Ele vê um religioso com folhas? Ele diz: seca. Diz a palavra do Senhor que aquele que não produz fruto, Ele arranca desde a raiz e lança no fogo. Vai, procura alguém e fala assim: como é que é? Você vai querer continuar com folhas ou a partir de hoje você vai querer dar frutos ao Senhor? Vamos? O que você quer? Folhas ou frutos? Porque se você quiser só folhas, ótimo, se vista com a melhor roupa, se produza da mesma melhor forma, vem aqui e se poste da melhor maneira espiritual e levante a mão de uma forma bem diferente e começa a falar de forma diferente.
e não produzir nada, não dê um fruto espiritual para Jesus, não traga nenhuma alma nesse lugar, e aí você verá o que Deus vai fazer, te arrancará e te lançará no fogo. Por quê? Porque é ordem dele. Eu te abençoei para você ser frutífero, para você multiplicar. Deus não te quer infrutífero. Deus não te quer sem frutos. Deus não te quer sem que você multiplique. Há uma multiplicação acontecendo aqui agora. Deus está falando na minha vida. Eu quero mais Eduardos aqui. Eu quero mais pastores Emanuele, pastores Willis e Maiares. Eu quero mais obreiros. Eu quero mais intercessores. Tem muito pouco intercessores. Tem muito pouco aqui. Tem muito pouco obreiro. Por que Deus quer obreiro? Porque Deus quer levantar primeiro o líder. Depois que ele levanta o líder, ele sabe que a seara já é branda. A seara já está pronta. Por que Deus quer te levantar? Porque já é uma multidão gritando pelo teu nome. Primeiro ele te abençoa, depois ele te dá o que fazer. Frutifique, multiplique, enchei a terra. Depois que você me dar os meus filhos espirituais, depois que você estiver aqui produzindo, depois que esse espírito abortivo, esse espírito improdutivo, infrutífero saiu do meio de vós, aí você começa a operar algo grandioso. O que? Sujeitai, dominai. Grite comigo, sujeitai, dominai. O que eu vou dominar? A vida do meu irmão? Não. A vida da minha esposa? Nem pensar. Você não tem domínio sobre o espírito dessa pessoa. Ele deixa bem claro aqui o que você vai ter que sujeitar e dominar. Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra que se movem sobre a terra. O que ele está dizendo? A terra foi dada aos homens. Infelizmente, você vai entender o que Romanos diz. Foi passada para o domínio de outra pessoa e ele teve que sujeitar, se sujeitar à ordem das trevas. É por isso que a criação geme para quem foi dada por direito. A criação não foi dada para o diabo. A criação foi dada para os homens. Você tem o poder de movimentar os céus. Você tem o poder de movimentar as terras. Você tem um domínio sobre os animais. Agora, se você ler de trás para frente, você vai entender o que ele está falando de peixes. O que, pastor, eu não entendo essa linguagem. Por que ele está falando de peixe? Por que ele está falando de aves? Por que ele está falando de animais? Ele está falando de produção. Ele está falando de dinheiro. Ele está falando de riquezas materiais. Você não pode pedir riquezas materiais sem antes sujeitá-la, sem antes dominá-la. Por quê? Porque você não consegue dominar as coisas materiais se o teu espírito não está sendo dominado por Deus. Se você não domina, se você não sujeita, então o material não chega. Por que o material não chega? Porque eu não estou dominando nem sujeitando. Por que se eu não sujeito e nem domínio? É porque eu não tenho filhos. Eu não enchi a terra com os meus filhos espirituais. Sendo assim, Deus só vai dar o necessário para aquilo que nós temos. Entenderam? Sabe por que essa igreja ainda está pequenininha? Sabe por que o material às vezes foge da gente? Pouco. Porque tem poucos filhos espirituais. Na verdade, o dinheiro que chega aqui é exatamente o suficiente para pagar as nossas necessidades. Porque, afinal de contas, somos poucos filhos espirituais. Então, se você tem poucos filhos espirituais, você está sujeitando pouco o material e dominando pouco sobre o material, porque sua mente não está em ganhar filhos, sua mente está em pagar contas, sua mente está em ter apenas uma roupa melhor, um sapato melhor, uma casa melhor, um jeito melhor. Você não está pensando em ter filhos, mas a partir de agora, enquanto eu prego, Deus está ativando no teu espírito o desejo de gerar filhos, porque você é um gerador de filhos, você produz filhos, seus frutos começam a nascer agora, e quando você começar a gerar filhos espirituais, você vai poder sujeitar e dominar sobre a terra, e aí tudo aquilo que a terra produz terá que vir na sua mão. O alimento não fugirá mais da sua mesa, não, aquilo que você necessita para pagar suas contas, chega lá em abundância. Por quê? Porque Deus está contando com os filhos espirituais que você está gerando.
Entendeu por que Deus, porque geme, porque toda a criação geme? Sim, os que entenderam, digam glória a Deus aí. Há uma ardente expectativa. A criação, cada culto que você vem, o céu se move. Essa chuva que começou a cair hoje, não foi uma chuva, às 6 horas da manhã caiu um temporal. Essa chuva não está apenas, é as lágrimas da natureza dizendo, será que hoje eles vão se levantar? Será que hoje Deus vai usar ali a vida do pastor e vai tocar profundamente no espírito deles e eles vão se mover? Ou eles vão sair novamente daquela reunião como nada tivesse acontecido, como se eles fossem mero acaso da natureza, como se eles fossem um erro de Deus aqui ter nascido, porque nada está acontecendo na vida deles, então eles não sabem de nada. A natureza está chorando. Ei, preste atenção, o culto está acontecendo aqui. Ei, a natureza está chorando para você se levantar. A natureza quer que você venha produzir. A natureza chora. A terra geme para ver os filhos de Deus. Eu não sei se eu estou falando para filhos de Deus aqui. Pastor, me dá uma explicação clara de que eu sou um filho de Deus. Primeiro, o Evangelho de João diz que o Senhor Jesus veio para os seus não receberam. Quem são os seus? Os judeus. Mas Ele deu o poder a todo aquele que nele crer, a ser chamado filho de Deus. Quando você confessa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, automaticamente você é filho. Semana passada, não dá tempo para eu pregar o que aconteceu semana passada. Nós falamos sobre os filhos da obediência e filhos da desobediência. Continua sendo filho do mesmo jeito. Só que para um vem a bênção, para um vem a ira de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 6, se você quiser anotar. Aos filhos da desobediência vem a ira. Aos filhos da obediência vem a bênção. Me ajude aí que tem alguém fazendo cara de otário para mim. Tem gente fazendo cara de desocupado. Toca nele assim. Você é com filho. Vai, ajude aí. Vai lá, fala. Vai lá, porque tem gente fazendo cara de parvo. Não, essa conversa não é comigo não. Diga para ele assim. A partir de hoje eu espero que você seja filho da obediência. Alguém aqui me ouvindo, diga amém. Se a natureza, se todo o cosmos, cada reunião está numa expectativa, e não é uma expectativa qualquer, é ardente. Não é uma expectativa, será que meu time vai ganhar? Não sei. Será que vai chover amanhã quando eu for trabalhar? Não sei, não é essa expectativa, é uma expectativa ardente. Que expectativa? As mães aqui vão entender claramente, só que a expectativa que ele está falando é aquelas dores de parto que você sente. Quando um filho está para nascer, aquela expectativa quando a bolsa rompe. O que acontece com você, mãe? O que aconteceu quando rompeu a bolsa? Quando você foi para a maternidade, como é que você se deslocou para aquela sala de cirurgia? É essa expectativa ardente. Deus está dizendo, a natureza está exatamente dessa mesma forma, como uma mulher vai para o parto, quando está para nascer. Qual foi a expectativa, pai? Quando você viu a sua mulher, a mulher que você ama, indo para uma sala de cirurgia, você fica preocupado, você rói as unhas, você não dorme, você anda o hospital todo, você fica, as pessoas falam, se acalma, coisa nenhuma, é a mulher que eu amo que está lá dentro, é o meu filho que está sendo gerado, você não dorme, você não pensa, você fica, eu estou falando com alguém nessa manhã. Você fica nessa expectativa, tem que nascer perfeito porque Deus me fez perfeito, tem que nascer abençoado porque Deus me abençoou, tem que ser melhor do que eu não é assim? É essa a expectativa que a natureza espera de você. A natureza está farta de ver filhos rebeldes se levantando, ladrões, prostitutos, mentirosos, filhos de Satanás, usando o púlpito onde os filhos de Deus deveriam ser levantados. E você de braço cruzado, dizendo, essa conversa deve ser do irmão do lado, porque ele que tem um chamado, eu não tenho esse chamado. Não é para mim.
Porque se fosse para você, você já estaria com lágrimas nos olhos, porque você sabia que Deus está te chamando. Deus está te chamando. A natureza está dizendo: cadê meu filho que não levantou ainda? Cadê a minha filha que não? A natureza está gerando você nessa noite, nessa manhã, está gerando. Vai, então assim, vai pastor, pregue com a unção do Espírito Santo, e que o Espírito Santo entre no coração dessas pessoas, e que nasça não um deformado, não uma pessoa carnal, mas que nasça nessa manhã o Espírito Santo na vida desses homens. E quando eles saírem daqui, ele fala assim: eu me encontrei com o meu destino, e a natureza terá que se submeter. Quando a natureza reconhece que você é um filho de Deus, sabe o que a natureza faz? A natureza se prostra. Sabe por que a natureza está recusando te dar a produção? Porque você está se recusando a ser um filho de Deus. A natureza está recusando te dar o que você necessita. O dinheiro foge de você, as bênçãos se alongam de ti, as coisas não acontecem com tanta família. Por quê? Porque você quer ser uma pessoa normal, você quer se vestir com pessoas normais, você está pensando com pessoas normais, você não quer ser extravagante no espírito, você não quer ser diferente, você se oculta. Quando as pessoas falam, quando começa a acontecer uma coisa estranha lá no seu trabalho, e você sabe que aquilo é espiritual, você se oculta, você fala: eu vou ficar na minha, porque eu não quero que eles saibam que eu sou filho de Deus. Porque se eu orar e cair endemoniado, quem vai ter que expulsar vai ser eu mesmo. Não, eu não vou falar. E as pessoas metendo o pau na igreja, metendo o pau no seu Deus, falando que o cristianismo morreu, que o seu Deus é morto, e você cruza os braços. Você vai lá e vê aquele professor seu endemoniado, cheio de demônio, falando contra o seu Deus, e você cruza os braços e fica quieto. Por quê? Porque você está se ocultando. Quando você se oculta, a sabedoria de Deus te oculta também. Você não passa nos seus cursos, você não passa na sua escola, você tem as dificuldades de entender. Por quê? Porque você se oculta. Você vai para a venda, você começa a vender, e você fala: Senhor, por que não entra cliente aqui? Por que não vem? Por que os meus rendimentos estão caindo? Por que as portas para mim se fecham do trabalho? Porque você está se ocultando. Porque a natureza sabe quem é, e a natureza sabe quem não é. E diz a palavra do Senhor, não dá tempo para eu pregar: quando os filhos de Deus se ocultam, as riquezas dessa terra vão para os ímpios. É a palavra do Senhor. Os gibeonitas desfrutaram de um bom pedaço de terra, porque Benjamim cruzou os braços e não quis lutar pela terra deles. E eles acharam que já tinham o suficiente. Sabe o que aconteceu? A tribo de Benjamim começou a crescer, e ficou insuportável naquele pedaço de terra. E eles começaram a brigar entre eles. E por causa disso eles tiveram que se armar e expulsar o inimigo. E aí eles tiveram que lutar. Deus está fazendo isso com você. Deus está fazendo isso com você. Sabe por que as coisas estão insuportáveis na sua casa? Sabe por que as coisas estão insuportáveis na sua vida? Porque você está se ocultando. Sabe por que está havendo guerra? Porque Deus quer que você se manifeste como filho dele. Porque você está se postando como se você fosse filho das trevas, como se as coisas espirituais fossem uma coisa completamente adversa, que você não conhecesse, como você não tivesse atividade espiritual. Você conhece Deus, você sabe que Deus está falando com você. Deus se separou desde o seu ventre. Não adianta, você pode fazer as coisas que o mundo faz, você pode agir da mesma maneira, você pode até pecar, mas o próprio mundo diz: você é diferente. A natureza está fugindo de você, e nessa manhã ela vai parar de fugir, sim ou não? Quantos estão cansados de ver o seu dinheiro sumir? Quantos estão cansados de trabalhar como um escravo? E você vai entender o que Paulo está escrevendo aqui sobre escravidão. Sabe por que você está trabalhando como escravo? Sabe por que você está trabalhando como escravo e o dinheiro na sua mão não produz? Porque você não está se manifestando como filho de Deus. Verso 21 de Romanos 8: na esperança na qual também a mesma criatura, ou a mesma criação, será libertada da servidão, da corrupção, pela liberdade da glória dos filhos. Quando você for liberto, a natureza será liberta. Quando você for liberto dessa incredulidade, a natureza começa a produzir.
Os milagres começam a ser coisas naturais em você. Você não se preocupará com o que você tem que pagar amanhã, mas sim você se preocupará com o que você irá ganhar amanhã. Você não se preocupará com o que irá, com o mal que virá sobre a sua casa, porque você sabe que mal nenhum chegará até você e praga nenhuma chegará até a sua casa. A partir do momento em que você entra nessa situação de que você assume que você é filho de Deus, aí você entende Gênesis 1:28. Deus te abençoa. Deus fala: produza, multiplique, me dê filhos. Sujeita agora. Pode dizer para a terra: terra, dê-me, porque eu tenho que sustentar os meus filhos. Dá-me, porque eu tenho que vestir os meus filhos. Dá-me, porque eu tenho que dar uma casa, uma moradia onde eles possam desfrutar. Quando você se posiciona como filho, a natureza diz: ele é filho, eu me sujeito a ele. Até quando você deixará o ímpio desfrutar daquilo que é teu? Eu acordei com essa oração. Deus falou assim: até quando você permitirá que o ladrão, que o mercenário roube, despole, mate as minhas ovelhas? Porque você está dizendo que você é um pastorzinho qualquer. Os seus obreiros pensam que são obreirinhos qualquer. O máximo que eles estão preocupados é apenas com uma escala de pregação, a maioria deles tem medo de expressar as suas palavras. O máximo que eles são, a única coisa que eles são bons é colocar na mesa e se posicionar, e às vezes se posicionar até meio assim com medo. Oro, não oro, pego, não pego, faço, não faço, porque eles ainda têm dúvida. E por que eles têm dúvida? Porque você também acha que já está bom. Então eu vou te despertar agora, porque eu vou despertar os meus filhos, porque eu quero eles acordados, eu quero eles trabalhando, eu quero eles produzindo, porque eu já dei aquilo que eles querem. Eu já entreguei as riquezas dessa terra na mão deles. E está escrito na palavra do Senhor, em Provérbios, ele diz que o ímpio, ele está apenas ajuntando. O ímpio está apenas ajuntando. Ele só está ajuntando para que os filhos de Deus possam lá desfrutar. Mas você está como um povo de Benjamim, um aperto, naquela coisa, porque você está vendo outro povo desfrutando. Aí você vem com aquela cara: Deus, por que eu sou crente? Dizimista fiel da sua casa. É dizimista, mas nunca oferta nada. Eu sou dizimista, pai, mas às vezes eu falo, mas tá bem. Mas por que aquele tem um carro lindo? Por que eles vestem bem? Por que o ímpio tem e eu não tenho? Por que o filho de Satanás, o macumbeiro, aquele Senhor Deus Pai, desfruta dos melhores hotéis, das melhores casas, daquilo que ele tem, dos melhores alimentos, e eu estou aqui, passando essa luta? Deus fala: porque você é o meu filho, e era para ser um filho obediente, mas você faz tudo aquilo que me desagrada, então a minha ira vem sobre você. Aquilo que era para ser dado para você, eu dou para o ímpio desfrutar, porque você não quer se posicionar. Hoje é dia de posicionamento. Hoje é dia de posicionamento. Sabe como é que você se posiciona? É simples, é só você, é simples. Pedro diz lá em Atos dos Apóstolos capítulo 3, quando uma multidão fala: olha, muito gostoso o que você está sentindo, eu estou vendo um poder sobrenatural acontecendo aqui. Me diz aí como é que eu consigo isso? É simples. Pedro fala assim: é tão simples como 1 mais 1 é igual a 2. Como é que é? Primeiro você se arrepende, nós impunhamos as mãos sobre você e o poder do Espírito Santo desce. Só isso? Sim. Só que você vai ter que se arrepender do que você falou, do que você pensou, do que você fez, do que você disse contra Deus. Arrependimento. Sabe por que o poder não desce na vida de pessoas? Ele nunca se arrepende. Se deixar, fazia de novo. Se deixar, faz de novo. Então, se não há arrependimento, não há remissão de pecados. Não há remissão de pecados, não há poder de Deus. Nós estávamos aqui semana passada no 24 horas com Deus com jovens.
Eu vi jovens desejosos para sentir o poder de Deus. Mas de repente nós identificamos quem era o Deus deles. Quando simplesmente você, vamos tirar os deuses estranhos, vamos, dá-me os seus telemóveis, tudo aqui, porque eu não sei o que está no seu telemóvel, não sei os vídeos que você está vendo, não sei as fotos que vocês estão postando, não sei as cantigas que vocês estão cantando. Dá só esses telemóveis aqui para nós ficar 24 horas. E nós percebemos claramente quem era o Deus deles. Não, meu telefone não vai não. Não, dá-me seu telefone. Não, meu Deus. 24 horas sem Facebook. Não. 24 horas sem meu Instagram. Não. Sem as minhas músicas. Não. Foi um sacrifício. Tem gente que morreu aqui quando deixou o telemóvel cair. Morreu. Deus aceitou o sacrifício porque ele morreu. Deus só tocou nele porque ele morreu. Na hora que o telefone caiu na cesta, ele morreu. Deus falou assim, agora eu começo a fazer. Tudo aquilo que toma a primazia de Deus, passa a ser o seu Deus. E sendo o teu Deus, Deus irá pedir em sacrifício. Abraão começou a adorar mais a Isaac do que o Deus que deu Isaac para ele. Deus falou assim, você está adorando esse moleque? Mata. Sobe lá no monte e mata. Porque esse menino começou a ser mais Deus para você do que eu. Você acha que Deus não vai te exigir coisas? Aí o meu trabalho, não, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que trabalhar. Deus fala, seu trabalho é mais importante do que eu. Pois bem, fecha. Está te trazendo, você está muito ocupado, Pois é, essa ocupação vai te matar, morra. Você não quer me servir? Não quer não? Não quer? Não tem problema, não vai produzir. Porque só produz se eu estiver lá. Só vai abrir as portas se eu estiver lá. Só vai multiplicar se eu estiver em cada coisa. Quando você é liberto, a natureza é liberta. Quando você se liberta, quantos querem ser libertos nessa manhã? Você precisa ser liberto. Liberto de tudo aquilo que te faz estar escravo. Porque o próprio Romanos 6, verso 14 diz, a quem você se apresentar como escravo, a este servirá. A quem você se apresentar como escravo, ou como servo, a este você servirá. Se é para a justiça, para a vida, ou para o pecado, para a morte. Escravo não tem opção. Escute, escravo não tem opção. Eu posso perguntar para alguém, pessoa que errou nessa semana, e diz assim, então por que você pecou? Ele fala assim, pastor, eu não queria pecar, mas quando eu vi eu já caí. Pastor, eu não queria falar, mas quando eu vi, eu já falei. Pastor, eu não queria beber, mas quando eu vi, eu já estava bebendo. Pastor, eu não queria trair, mas quando eu vi, eu já estava envolvido naquela situação. Pastor, eu não queria fazer isso, quando eu vi, eu já fiz. Porque escravo não tem opção. Escravo serve. Por isso que ele diz, na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade, da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme juntamente com dores de partos. O que são dores de partos? O que são dores de partos? Significa que está prestes. A natureza sabe que você está prestes a nascer. Eu vim para esse culto com expectativa. Você veio, é impossível você vir no culto sem expectativa. Eu não acredito que você veio, não, eu vou lá, poxa, pastorão é gente boa, é um gajo porreiro, eu vou lá ajudar ele. Ele é bacana, vou lá ajudar o pastor. Eu não acredito que você veio aqui para isso.
eu vou ali, meus filhos estão lá, meus irmãos, minha namorada gosta, sei lá, meus amigos estão indo lá também. Eu não acredito que você vai, eu estou indo lá porque, afinal de contas, eu estou escalado, sem expectativa nenhuma de uma manifestação sobrenatural. Quando você vem sem expectativa, Deus não faz nada. Entendeu? Quando você vem para a casa do Senhor sem expectativa de uma transformação, Deus vem da mesma maneira que você veio. Deus se manifesta da mesma maneira que você se manifesta. Repare que quando é que Deus começa a tocar nas pessoas? Semana passada a gente teve uma visão clara. Enquanto a gente estava falando com o jovem lá preocupado com o telefone, preocupado com os brincos que nós arrancamos, preocupado com aquilo, preocupado em lubridiar, preocupado em enganar, preocupado assim, não, eu vou ali, vou enganar, tal, ele vai deixar, vou pedir, nada, preocupado em camuflar alguma coisa, nada acontecia. Mas quando começou a ter lágrimas, quando começou a ter desespero, quando o coração começou a bater e o arrependimento começou a chegar, a atmosfera do culto começa a mudar. Quando eles começaram a sentir, não, eu quero ser transformado mesmo, eu não aceito mais permanecer da mesma maneira, da mesma forma, eu quero ser transformado. Quando ele começa a manifestar daquela forma, quando você começa a manifestar, parece que o Espírito Santo começa a movimentar as águas. E eu estou sentindo que tem hoje aqui gente arrependida. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque eu sei que tem gente aqui arrependida dos erros, tem gente que está inconformado com o que está acontecendo na casa, na sua vida, e ele quer sentir esse poder sobrenatural de transformação. Então, se ele está querendo sentir esse poder, significa que é uma expectativa. Está uma expectativa do pastor para orar por você, está uma expectativa daqueles que querem ser tocados e receber uma unção nova, está uma expectativa da natureza esperando que você nasça, está uma expectativa negativa do diabo dizendo, não nasce, permanece da mesma forma, vai lá, põe um espírito de confusão, dá vontade de fazer xixi, manda ele ir lá para a casa de banho, faz ele ficar preocupado, faz eles ficarem pensando, dá um espírito de sonolência ali, uma expectativa do diabo dizendo assim, faça qualquer coisa, porque se eles acordarem, nós teremos problemas, então faça alguma coisa, distraiam, faça eles ficarem confusos, faça eles ficarem brincando, faça tocar os telemóveis, faça qualquer coisa, mas é uma expectativa dos céus. Deus está no trono sendo adorado, e Ele manda seus mensageiros, porque há mensageiros aqui do Senhor. Quem são esses mensageiros? São os anjos, o seu anjo que está do teu lado, porque aqueles que são filhos de Deus têm um anjo. Sabe por que você tem um anjo? Ele não é só para te proteger, não, é para levar a expectativa daquilo que Deus deseja de você. Enquanto você está, o anjo está dizendo, o Espírito Santo está dentro de você, começa a interceder. E ele começa a interceder, vai rapaz, quebra esse orgulho. Vai rapaz, começa a acreditar. Para de achar que isso aqui é só mais um culto. Para de ficar distraído. Para com isso. Para de ficar julgando as pessoas pelo aquilo que você é. Você é falho e acha que toda a gente é falho. Para de ficar achando que todo mundo é igual a você, que não busca Deus. E aí você acha, bem, já que eu não busco, ninguém busca. E começa a achar e encher. Para de dar ouvido para esses espíritos enganadores que começaram a falar na sua vida. Mas e se não for verdade? E se não é Deus? Afinal de contas, há tantos deuses, há tantas religiões, há tantas coisas. Pois é, há várias religiões que dizem que pregam a verdade, a diferença é que é apenas uma religião, você está num compromisso de um relacionamento, você sabe por quê? Sabe por que você sabe que é Deus falando? Porque não precisa o homem falar não, o Espírito Santo começa a tocar em você, e você começa a falar assim, essa palavra é para mim, e tal, há uma expectativa, e o Espírito Santo começa a quebrar as caças de demônios que foram colocadas dentro do teu coração, e eu estou profetizando, Ezequiel capítulo 36. Eu lhe darei o meu coração, porque esse coração teu está falho. O Senhor está tocando corações aqui. Eu tirarei esse coração de pedra duro, que não quebra de jeito nenhum, não tem problema. Você pode ter entrado aqui com o seu coração todo endurecido, não tem problema. A palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor é martelo que esmiuça a penha, Eu estou bombardeando o teu coração, eu estou bombardeando o seu coração com a palavra de Deus, e está quebrando, está rompendo.
E eu estou profetizando que Deus está tirando esse coração de pedra, esse coração que não consegue amar, esse coração que não consegue perdoar, esse coração que não consegue ser diferente, esse coração corrupto, esse coração maldoso, esse coração ímpio, esse coração cheio de pecado, de prostituição. Deus está tirando, endurecido pelo pecado, e está te dando um coração novo de carne. Faça, Espírito Santo. Agora, Espírito Santo, isso não são palavras. Canto choreber e trocarei o seu coração de pedra. Te darei um coração de carne, homem. Para você amar a sua esposa, amar os seus filhos, para você amar a minha obra, para você não amar as paixões, os prazeres dessa terra, mas amarem o ganhar almas. Sim, Deus está trocando corações nessa manhã. Alguém me ouvindo até pela internet, Deus está tocando. Deus não vai trocar só apenas o teu coração. Deus diz que Ezequiel 36, a partir do verso 19, verso 31 do capítulo 36 diz: eu tirarei de ti esse coração de pedra, te colocarei um coração de carne e derramarei sobre ti o meu espírito. Quantos estão na expectativa de receber o poder de Deus? Quantos passaram nessas 24 horas assim: eu quero, eu desejo, eu preciso desse poder. Por quê? Porque sem esse poder eu não consigo fazer. Sem esse poder eu não consigo nem amar a minha família. Eu não consigo nem amar o meu trabalho. Meu dia acorda num pensamento negativo e termina numa desgraça, num desastre. Eu já acordo murmurando e termino reclamando de tudo. Não, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. E hoje tem o dia certo, a hora certa, o exato momento. É hoje, é agora. Deus quer mudar isso. Porque é uma expectativa. O Espírito Santo está dizendo: será que é hoje? Será que é hoje que nasce o homem e a mulher espiritual nessa igreja? E eu sei que o Espírito Santo está recebendo algo, um sinal verde de sim do seu coração, do teu espírito. Há pessoas aqui que estão dando um sinal verde para o Espírito Santo. E sabe o que ele está fazendo? Ele está comunicando ao anjo ali lá para ele que está acontecendo algo sobrenatural aqui. Então a expectativa de Deus está, dos seus filhos nascerem, estão começando. Eu sei que é uma expectativa da natureza de você se manifestar. Há uma expectativa da igreja de você se manifestar. Há uma expectativa do diabo para que você não se manifeste. Mas Deus está tendo uma expectativa. É hoje. Você veio com uma expectativa, você está farto de religião, farto de não ter nada. Eu já te mostrei o motivo de você não ter nada material, porque você não é nada no espírito. Como é que você quer que o material te acompanhe? E quando o dinheiro chega na sua vida, não chega com atitude de bênção, chega com atitude de briga. O dinheiro entra na sua casa, você começa a brigar com os seus familiares, você começa a ter problemas, o dinheiro não produz. Ao invés de ser bênção, começa a ser maldição na sua vida. Por quê? Porque você não está experimentado, você não está apresentado como filho. Hoje é dia de você se apresentar. Chacanto choro. E a natureza geme até agora, mas Deus sabe o que está acontecendo. E não só ela, mas em nós mesmos, que temos a primícia do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Deus está te chamando. E agora eu começo a terminar a minha pregação. Segunda-feira nós entramos nessa semana de oração e o diabo lutou de todas as formas, de todas as maneiras, impedindo para que nós não chegássemos à oração. E às 5 horas da manhã do domingo, quando começar a segunda-feira às 5 horas da manhã, a pastora começou a passar mal e vomita, e eu passo mal, e as pessoas que estão na minha casa começam a passar mal, e uma tontura, e aquela coisa, e vômitos, e dores de barriga, e constância, dores, o mal-estar começa a tomar
o corpo daqueles que estão na intercessão. E eu começo a pensar: Deus, como é que eu vou lá na igreja, nessa posição, desse jeito, caindo dessa forma? Como é que eu vou, Senhor Deus, me arrastando? Uma vontade de ficar deitado, uma vontade de me ocultar na semana de oração. Eu falo assim: poxa, justo na semana de oração me acontece isso, Deus. E aquele desespero, e uma voz começa a falar: liga para o seu auxiliar, puxa lá, vai, fica em casa, descansa. Afinal de contas, olha como você emagreceu. Rapaz, isso não é bênção não. Você tem emagrecido demais. Olha aí, veja como é que você tem perdido seus quilos. Isso não é coisa, isso não é bênção. Você tem tratado o corpo do Espírito Santo. Durma. E um espírito de sonolência começa a possuir o meu corpo. E eu começo a ficar. Deu 6 horas, eu pego no telefone e vou ligar para a igreja. Falo assim: meus filhos, puxa aí, porque o seu pai espiritual não está bem. Eu falei: o quê? Deus não me levantou como um covarde. Deus não me levantou como um fraco. O meu corpo físico tem que obedecer o que o meu espírito deseja. A minha obrigação é ir naquela casa, nem que eu vou lá a arrastos, mas eu vou começar a orar. E entrei no carro, estou indo. E quem estava no carro é testemunha do que aconteceu. Eu estava lá, com dor de cabeça, com tontura, não querendo falar. E quando eu cheguei aqui, o Satanás soprou no meu ouvido dizendo: bem, você chegou, né? Mas você vai ver, não vai vir ninguém. Você vai ficar gritando que nem um louco aqui, por quê? Você vai ver, você vai começar a orar desse jeito, você vai ficar só jogando palavras por ar, porque Deus não vai te ouvir. Mas como nós conhecemos a palavra do Senhor, sabemos que nessa mesma carta de Romanos 8 está escrito: quando nós não sabemos orar como convém, quando você se sentir fraco, quando você se sentir apagado, quando você se sentir sem forças alguma, saiba que alguém dentro de você está intercedendo por ti, com gemidos inexprimíveis. E você começa a orar, e você começa a falar de uma coisa e falar de outra, e a oração não flui. Você começa a falar todo confuso, e não está assim, mas o Espírito começa a interceder. Você começa a orar umas coisas sem noção nenhuma, e ele começa a pegar as frases e começa a montar uma oração perfeita, que chega até o coração de Deus, e começa a chegar. E de repente, quando eu estava aqui, Deus falou assim: abra sua Bíblia. E eu falei assim: Deus, eu meditei no Salmo 42, eu vou pregar no Salmo 42. E quando eu estava pegando na palavra, que eu abri a palavra para ir para o Salmo 42, abriu em Isaías 52. Eu falei assim: que palavra bonita, nossa, que palavra gostosa. Não, mas eu vou pregar Isaías 42, porque foi essa palavra que desceu ao meu coração. Quando eu pensei em pregar aquilo que estava no meu coração, o Espírito Santo gritou dizendo: não pregue o que está no teu coração, porque o teu coração é enganoso. Isaías 52 começou a brotar em nosso coração, e nosso espírito começou a dominar aquilo que já estava dominado. E Deus fala: agora prega, agora prega. Qual é a palavra de Isaías 52, verso 1? Desperta! Ei! Desperta! Você já dormiu demais. Desperta, você já dormiu demais. Você já dormiu demais. Desperta, rapaz. Desperta, mulher. Enquanto você dorme no espírito, enquanto você recusa a orar, Satanás vai lá e coloca confusão no seu casamento, pisa nos seus filhos, traz doença na sua casa, fecha as portas de emprego. Por quê? Porque você está sonolento. Não quer despertar, mas você: pastor, mas eu não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida, na minha casa, por que esse mal vem me acontecer? Se você se despertar, diz Efésios capítulo 5, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Desperta, mas não desperta só não. O que? Se veste do que? De vestes de fortaleza. Nessa manhã eu estou decretando sobre a sua vida. Nessa manhã eu estou decretando sobre a sua casa.
que Deus está revestindo você de vestes de fortaleza. Por que a sua casa tem que estar vestida de vestes de fortaleza? Por quê? Porque você deixou brechas, e brechas tão grandes que Satanás entrou lá na tua casa e começou a te destruir. Pois nessa manhã tem alguém aqui crendo que Deus está te revestindo de vestes de fortaleza. Veste de fortaleza. É por isso que o Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz, você nunca mais ficará nas trevas. O Senhor é a minha fortaleza. O que significa isso? Ele está te protegendo, protegendo o seu casamento, protegendo a sua vida, protegendo os seus negócios, protegendo o seu ministério, protegendo a sua vida familiar, protegendo a sua saúde. Ele está formando, fortalecendo vestes de fortalezas. Alguém me ajude nessa manhã. Cadê os filhos de Deus que estão despertados nessa hora? Mas ele não diz só para você se vestir de vestes de fortaleza. Ele diz vestes de formosura. Vestes formosas. Tire essa veste de tristeza. Tire essa veste de murmuração. Aparta-te dessa veste de reclamação. Vestes de louvor. Vestes de louvor. Porque na sua vida não há portas fechadas. Se veste de formosura, vestes formosas. Sabe o que são vestes formosas? Vestes formosas são vestes festivas. Vestes de casamento. Como é que você se veste de vestido de noiva e vai triste? Eu nunca vi uma noiva indo para o casamento triste. A não ser aquelas que casaram com a pessoa errada. Deixa para lá. É melhor eu ter cuidado hoje. Quando uma noiva se veste de branco, ela se veste de... Cadê as noivas? Cadê aquelas que querem casar? Você não sonha, sonha ou não sonha? Você vai vestir um veste de noiva de tristeza? Não, quando você veste aquela indumentária, você diz assim: ô glória! Eu vou casar! Eu vou para a festa da minha vida! E eu repreendo essa história de que o homem, quando se veste de casamento, é porque está indo para a forca. Você não está indo para a forca, coisa nenhuma. Você está indo para a vitória da sua vida. Porque não existe coisa melhor do que casar com uma pessoa. Não existe coisa melhor do que você casar com a mulher que você ama. Não existe coisa melhor do que você ir para a festa do seu casamento. Diz que o casamento é só da mulher coisa nenhuma. Porque a mulher só tem a festa se existir o noivo. Se não existir o noivo, não tem casamento. Se não existir o noivo, não existe casamento. Então, a sua festa, irmã, só é preciosa se existir o noivo. Porque se não tiver noivo, não é que adianta ter o vestido, de que adianta ter a mesa, de que adianta ter o buffet, de que adianta ter os empregados de mesa, de que adianta ter a casa toda ornamentada, se não tem o noivo. Cadê os noivos? Cadê os casados? Ela pode dizer: o casamento é meu, o casamento é seu, mas só acontece se eu estiver lá. A festa é sua, as fotos são tuas, os presentes são teus, as prendas, tudo bem, é tudo seu, mas só acontece se eu estiver lá. Então a peça fundamental de um casamento é o noivo. É o noivo. É, sim, senhor. Porque a palavra do Senhor diz assim: aí vem o noivo. A igreja é a noiva. E quem é o noivo? O que é mais precioso, a igreja ou o noivo? Se o noivo não vir, não tem festa. Se o noivo não vir, não tem festa. Você está celebrando a Santa Ceia porque você espera o noivo. E ele disse: olha, agora escute uma coisa. Veste de formosura, você está sendo vestido. Eu vejo o Espírito Santo, anjos aqui derrubando. Veste de formosura. Ele está trocando as suas vestes. Ele está trocando as suas vestes. Ele está trocando essas vestes de vergonha. Ele está trocando essas vestes de humilhação, de problemas. Deus está trocando as vestes. Se você precisa crer. Como é que eu recebo essas vestes, pastor? Como é que eu recebo essas vestes, pastor?
Você está numa nova temporada? Então você tem que despojar as vestes velhas. E vestes espirituais são diferentes daquilo que você está vivendo. Porque tem muita gente que vem com a melhor roupa, o melhor fato, uma roupa comprada lá não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, o mais caro, tudo. Mas o coração está triste. Sepulcro caiado, por fora bonito, por dentro podre. Quando você entra numa nova temporada, sabe o que você tem que fazer? Despojar as vestes do seu coração. Quantos querem despojar dessas vestes? E eu vou dar essa veste, vestes de incredulidade, vestes de tristezas, vestes escuras, obscuras, que apagaram a alegria do seu coração. Você não tem alegria mais de sorrir. Você senta na mesa com a sua família e não desfruta. Se tem uma coisa que você tem que desfrutar é da sua família. Se tem uma coisa que você tem que desfrutar é da casa da mulher que o Senhor te deu. Você tem que desfrutar da pessoa. Você tem que desfrutar desse lugar. Sabe por que muitas pessoas não desfrutam? Porque estão acorrentados, vestidos com vestes de mendigos. Deus está tirando essas vestes hoje. Deus está te dando um banho no chuveiro da graça. Deus está te dando uma vontade desesperadora de desfrutar daquilo que é seu por herança e direito. Troque essas vestes. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado assim, pegue assim, troque as vestes. Hoje, se ele não consegue, fala, me ajude a trocar essas vestes, porque eu quero vestir vestes de formosuras, vestes formosas, vestes para te amar, vestes para te ajudar, vestes para fazer você crescer e eu me alegrar no seu crescimento. Cadê os intercessores agora? Agora eu preciso de você. Ore, eu quero que você ore. Ajude essa pessoa que está do seu lado. Cadê a pastora? Em nome de Jesus, cadê? Eu preciso que você faça isso. Enquanto eu não terminei a pregação, eu preciso que você ore. Porque há uma resistência. Existem pessoas que não querem. Só me levante as mãos. Obreiros, escute. Aqueles que têm um coração sarado. Enquanto esse povo está sentado, você vai orar pelo coração deles. Há um bloqueio espiritual no coração. Venha pôr a mão nos corações dessas pessoas. Vamos, homem com mulher, põe as mãos. Vamos, irmãos. Não espere eu mandar. Impõe as mãos sobre a vida, sobre o coração. O coração desses homens, dessas mulheres tem que ser trocado. E não retenha só num. Olhe por um, depois olhe por outro. E você troca. Vamos. Põe a mão sobre o coração desse homem. Sobre o coração dessa mulher. Põe a mão sobre o coração dele. Ore. E depois você mude de pessoa. Muda. Tem que haver uma cura espiritual. O coração. Obreiros que estão na porta, venham, vocês têm que orar para essas pessoas. Põe a mão sem medo sobre o coração dessas pessoas. Mulheres, eu preciso que você seja rápido aqui. Comece a orar pela vida dessa pessoa. Comece a orar pelo coração. Tem que tocar no coração. Irmãos, eu preciso que vocês sejam rápidas. Há muitas mulheres aqui chorando. Você precisa tocar sobre o coração dessas mulheres. Não se retenha numa pessoa só, não. Toque no coração dessas mulheres. Tem que haver um coração novo. Põe a mão sobre o coração dela. Põe a mão sobre o coração. Não é sobre os ombros, não. É sobre o coração dela. Vamos, filho. Ei, em nome de Jesus, olha aqui. Põe a mão sobre o coração. Vamos, pastoras, mais rápido, pastoras, obreiras, olhe mais rápido, troque por pessoas. Tem que haver uma cura, em nome de Jesus. Olhe pelo coração. Tem que haver uma transformação. Preciso de vocês. Eles não querem, tem que ser vocês. Vamos, põe a mão sobre essas pessoas.
As irmãs estão retendo muita oração. É rápido, é explosivo. Você tem que orar e colocar a mão sobre o coração dessa pessoa. Põe a mão sobre o coração desse homem. Põe a mão sobre o coração dessa mulher. Tem que haver uma transformação. Não fique olhando. Não fique olhando. Vamos, irmãos, tem que ser rápido. Vamos, João Paulo. Vamos, filhos, tem que orar aqui. Tem que orar aqui, tem que orar lá. Tem aqui, ó, sozinho. Ah, mas já oraram, ore de novo. Haver uma transformação. Deus tem que curar o seu coração, minha filha. Seu coração tem que ser curado, sarado agora. Sarado agora, Deus, em nome de Jesus. Eu estou orando pelo coração dessa jovem. Eu estou decretando, Senhor Deus, que o coração dela está sendo transformado, mudado. Haja cura nesse coração, haja cura nesse coração, haja cura nesse coração. Sinta o poder do Espírito Santo nesse coração. Agora, Espírito Santo, toca no coração desse homem. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação. Deus, nós estamos orando, Senhor Deus Pai. Um coração novo tem que ser dado. Um coração novo tem que ser transformado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um coração novo. Um coração novo, Deus. Teu filho precisa de um coração novo. Teu filho precisa de um coração novo, Pai. Esse coração ferido, magoado, chateado, Senhor Deus, tem que ser arrancado. Tem que ser arrancado, Pai. Há muito tempo o teu filho, Senhor Deus, não derrama lágrimas diante do Senhor, porque o coração dele foi tão ferido, machucado, Senhor Deus Pai, que ele não consegue mais se emocionar na tua presença. Por isso, Senhor Deus, nessa hora, Senhor Deus Pai, toque o coração do teu filho, que não sejam palavras humanas, mas sim uma ação sobrenatural na vida desse homem. Satanás, por muito tempo, Senhor Deus, tem lutado contra essa casa. Já de muito tempo, Senhor Deus, tem lutado contra o coração, contra a unção, Senhor Deus Pai, desse homem, dessa mulher, Senhor Deus Pai. Satanás, Senhor Deus, tem colocado feridas profundas, tão profundas, Senhor Deus Pai, que tem feito eles ficarem céticos. Mas nessa manhã, é uma manhã de rompimento. O coração desse homem está sendo transformado, Deus. Eu estou arrancando essas feridas. Eu estou arrancando essas setas. Esse feitiço, cantos. Fique de pé comigo. Corações quebrantados. Desperta. Desperte. Vestes formosas na sua vida. Escute o que a profecia de segunda-feira foi dada na sua vida. Nunca mais. Eu profetizo sobre o seu coração, nunca mais. Isaías 52 diz que nunca mais entrará em ti incircunciso ou imundo. Sabe o que são incircuncisos? Pensamentos, sentimentos que não produzem Deus, que não vieram de Deus, que não são de Deus, que te façam sofrer. Incircuncisos, coisas religiosas, tradicionalistas. Nunca mais. Nunca mais entrar nas coisas imundas. Pensamentos imundos, sentimentos imundos, imundícias.
Nunca mais, assim diz o Senhor. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais entrará nesses problemas na sua família. Nunca mais entrará na sua casa. Nunca mais entrará na sua vida, no seu coração. Nunca mais, diz o Senhor. Porque nós somos portadores de boas novas. Nunca mais entrará em imundícies. Nada imundo entrará na sua mente. Nada corrupto, nada imundo entrará no teu espírito, nesse coração novo que Deus te deu nessa manhã. Nunca mais, nunca mais. É um coração novo. Deus te fará amar como Ele ama. Deus te fará ser como Ele é. A natureza geme. Há uma expectativa nessa manhã. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus nessa casa? Que vão sujeitar a terra. Que vão sujeitar a terra e fazer ela produzir aquilo que lhe é necessário para alcançar e para alimentar os filhos espirituais que serão gerados. Onde estão os pastores? Onde estão os obreiros? Onde estão os filhos do Senhor, que arrancarão a corrupção, limparão a casa? Onde estão os filhos espirituais? Eu não quero saber se você é pastor, eu não quero saber se você é obreiro, não quero saber se você é discípulo, não quero saber se é a primeira vez que você vem aqui, ou se você está apenas nos visitando, porque você ainda quer dividir em outro tempo. Não quero saber se você quer ou não fazer uma aliança com esse ministério, porque aqui nós fazemos alianças. O que eu quero saber é se você é filho de quem? Quem é teu pai? A que reino você pertence? Qual é a unção que está sobre a sua vida? Ah, pastor, é claro que eu vou dizer que eu sou filho de Deus, ok? Então deixa eu te fazer outra pergunta. Você é filho da obediência ou filho da desobediência? Porque se você é filho da obediência, tem que trazer filhos espirituais. Tem que amar sua família. Tem que amar o seu ministério. Tem que amar a obra do Senhor em primeiro lugar. Tem que instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Tem que dizer a eles o quem você é. Se você é filho da obediência, o seu trabalho tem que saber quem você é. Sua casa tem que saber quem você é. Na escola, seus amigos têm que saber quem você é. Onde estão os filhos de Deus? A natureza espera ser liberta nessa manhã. Por isso eu estou proclamando uma libertação nessa hora. Libertação sobre a vida desses obreiros. Libertação sobre a vida desses pastores. Você tem que produzir muito mais. Libertação sobre a vida desses cantores, desses músicos, sobre a vida desses discípulos que nascem nessa casa. Libertação, libertação, libertação. Quantos querem ser libertos? Quantos querem sentir o poder do Espírito Santo? Eu sei que a Santa Ceia não foi ainda. Mas se você quer fazer pastor, eu preciso ser liberto. Eu preciso ser liberto, porque eu estou farto de ser filho de Deus e agir como filho das trevas. Eu estou farto de não sentir a glória do Senhor da minha vida, e nem ter ela, e nem reter ela na minha casa. Eu quero uma mudança. Eu quero um coração transformado. Se as portas do seu coração, se a porta do seu coração está aberta, é hora e o momento é agora. Saia desesperadamente do seu lugar.
Se ajoelhe na presença do altar, porque você será transformado. Transformada. Você fará um voto ao Senhor de que você é. Eu não quero saber se você é obreiro, se você é pastor, não me interessa. Eu quero saber se você quer ser filho. Porque não pode mais continuar da mesma maneira. Chega de folhas. Chega de folhas. Está na hora de produzir frutos. Chega de esses milagres que são postados na internet são muito poucos, são muito pequenos. Deus quer os jovens, Deus quer os obreiros, Deus quer as pessoas aqui. Você que diz: não, eu estou farto, Senhor Deus Pai, farto de mim mesmo. Eu quero uma mudança. Eu quero mudança. E é hoje, é nesse dia, é nessa manhã, é nessa santa ceia. É agora, é agora. Expulsa esse espírito dizendo: ah, mas é mais uma vez que eu vou lá na frente. Não. Os que já são manifestos como filhos. Se você não veio aqui é porque você já tem noção de que você é filho espiritual e você está andando segundo a vontade de Deus. Então você vai ajudar a orar por essas pessoas. Tem que haver uma mudança. Tem que haver algo que cresça, algo que produza, algo que manifeste, algo que está, Senhor Deus. Subjugue, domine a terra, faça produzir, faça vir sobre as suas mãos. Produza, 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 produza. Tem que produzir. Tem que produzir. Você produzirá. A glória do Senhor produzirá na sua vida. Tem que haver. Tem que haver uma transformação. Tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma mudança, tem que haver. Você não pode mais ficar da mesma maneira. Satanás não pode dominar a sua mente, nem os seus sentimentos, nem suas palavras, não. Você ofendeu muitas pessoas que você ama com palavras. Você ofendeu a pessoa que você jurou fidelidade. Você ofendeu, você em atitudes, você magoou a pessoa que vocês amam. Você ofendeu ao Deus que você serve. E hoje está acabando. Diga que você está se manifestando como filho. Diga, Senhor, eu estou me manifestando como filho, como seu filho. Como seu filho, Senhor Deus, como teu filho, Senhor Deus, em nome de Jesus. Como teu filho, Senhor Deus, como teu filho, Pai, em nome de Jesus. Como a tua filha, Senhor Deus, em nome de Jesus. Como tua filha, Senhor Deus, em nome de Jesus. Como teu filho, em nome de Jesus. Como tua filha, em nome de Jesus. Como tua filha, Senhor Deus, em nome de Jesus. Estão, Senhor Deus, Pai, manifestando como a sua filha, em nome de Jesus. Manifestando como sua filha, manifestando como filha, manifestando como filho, como filho, como filho. Manifestando como filho de Deus, como filho de Deus. Manifestando como filha, manifestando como filha, manifestando como filho de Deus, manifestando como filho de Deus. Manifestando como filho, manifestando como filho, como filhos, como filhos, como filhos, como filhos. Como filho, seu coração está sendo trocado, transformado em nome de Jesus. Manifeste como filha. Se manifeste como filha de Deus. Como filha de Deus. Não dá mais para se ocultar. Seu coração tem que ser mudado. Não dá mais para se ocultar. Como filha. Não dá mais. Não dá mais para se ocultar. Não dá mais para se ocultar. Tem que se mostrar. Mostra-te ao Senhor, mostra-te ao Senhor. Não dá mais para se ocultar,
Não dá mais para ser ocultado. Tem que se manifestar como filho. Tem que se manifestar como filha. Não dá mais para se ocultar. Não dá mais para se ocultar. Traga o coração dessa mulher. Não dá mais para se ocultar. Você é uma filha de Deus, filha de Deus, filha de Deus. Não pode viver mais em miséria, escravizado. A natureza tem que produzir. Tem que produzir, tem que produzir. Se manifeste como filho, como filho, como filho, como filho. Seremenegando-se é uma chave. Estou preocupado, Senhor Deus Pai, com os erros deles, com as suas falhas. Eu estou, Senhor Deus, liberando a cura, liberando a cura, liberando a cura, liberando a cura, liberando a cura no coração do João, no coração da Elizabeth agora, em nome de Jesus. Segura o coração dessa menina. Enxergue
Você vai voltar a enxergar a glória do Senhor. Você vai voltar a enxergar a glória do Senhor. Você vai se levantar para viver as promessas do Senhor. E vai andar na glória, no poder, na glória. Em nome de Jesus. Tenho sede. Quero uma chácara chuva. Quero mais. Quantos querem mais? Escute, irmãos, isso que eu vou te dizer, escute. Uma das coisas que o Espírito Santo vai fazer a partir dessa semana, e ele tem nos falado, assim, demonstra aos meus obreiros como é que você se posiciona, como você ora, como você serve, como você prega. Semana que vem a gente vai começar com as nossas grupos familiares, e a primeira casa é na casa do irmão Marcos, da irmã Pamela. Nós vamos orar pela todas as casas que nós vamos começar, amém? Mas eu quero que você entenda o seguinte, principalmente você obreiro, escute. Nesse momento escute. Quem vai entregar a Santa Ceia hoje sou eu. Para você entender uma coisa, eu e a pastora vamos entregar. Deus tem falado para mim, falou assim, ó, faça primeiro. Demonstre como é que se faz, para que você seja o exemplo de todas as coisas. Eu quero que você entenda o seguinte, porque que nós vamos começar a pregar essas escalas vão ser tiradas de novo. A gente vai ter que fazer uma nova escala, a gente vai colocar a pregação esse primeiro mês agora, nós vamos começar com essa nova. Os pastores aqui vão pregar e vão ter que pregar com ousadia, vão ter que pregar com o poder de Deus, vão ter que demonstrar a glória do Senhor. Então, pastores, se consagrem, porque eu não quero papelzinhos em cima do púlpito e lendo coisas, não. Você vai ter que demonstrar para os irmãos, porque os irmãos terão que ver em todos nós esse poder. Não quero palavras aqui, não quero muitas coisas, não. Vocês vão ter que demonstrar aquilo que você está pregando. Então vai começar com os pastores. Eu quero vida, Deus quer vida nas pregações, ânimo nas pregações, porque se eu não demonstro aquilo que eu prego, se eu não ponho fervor naquilo que eu prego, ninguém vai acreditar. Então, a começar dos pastores, nós vamos estar aqui pregando. Da mesma forma, nós vamos demonstrar nas casas em que nós vamos trabalhar esse mesmo poder, essa mesma unção, essa mesma graça. Eu quero que você levante suas mãos e feche seus olhos, porque você tem que ter uma expectativa em pegar nesse pão. Eu sei que há pessoas aqui que não são batizadas, pessoas que precisam acertar, mas eu queria que você entenda o que é movimento sobrenatural e obedecer a Deus. Hoje eu quero que todas as pessoas, sem exceção,
pegue no pão e come. É uma ceia diferente. Nessa ceia nós estamos te dando legalidade para você. Nessa ceia nós estamos te dando legalidade. Ah, pastor, quer dizer então que eu posso estar com a vida torta e pegar? Não é isso não. É porque está acontecendo um movimento de glória aqui. Escuta. Quando Deus separou a primeira Santa Ceia lá no Egito, haviam pessoas em pecados, pessoas erradas dentro do corpo de Cristo, ou dentro do corpo da igreja, lá no Egito. E Deus deu uma ordem a Moisés: mate o cordeiro e todos celebrem. Então nessa Santa Ceia, em que eu e a pastora iremos dar para você o pão, pegue. Vamos dar o cálice, pegue. Mas eu quero que você tenha uma expectativa nesse pão. Eu quero que essa Santa Ceia, eu quero que você olhe para esse pão e tenha uma expectativa nova, dizendo: não, essa Santa Ceia eu vou mudar minha vida. Quando eu comer esse pão, coisas extraordinárias vão acontecer primeiro no meu